lutas, tudo bem com vocês? Nessa semana, o campeão dos médios, Alex Poatan, virou alvo de dois dos maiores falastrões da atualidade no UFC, Colby Covington e Khamzat Chimaev, enquanto treina para sua primeira defesa de título na categoria contra Israel Adesanya no próximo dia 8 de abril no UFC 287, direto de Miami. O Poatan foi alvo de farpas pesadas do americano e do checheno. Mas a boa notícia é que o Poatan não tá nem aí, tá só rindo da cara dos dois. E os ditados são antigos: prego que se destaca é martelado, o primeiro sinal do sucesso é o hater e o bom sempre incomoda. E por aí vai, o Poatan chegou no nível que falar dele vende. Então sempre que tiverem oportunidade, esses caras vão falar o nome de Alex Poatan. Prova é que os dois posts com maior engajamento no Instagram do canal Encarada nessa semana foram exatamente os posts que mostram Chimaev e Colby Covington espinafrando pra cima do brasileiro. E esse engajamento acontece porque, além do Poatan ser atualmente um dos caras mais populares dentro do plantel do UFC, o brasileiro tem uma legião de fãs fortíssima e fiel a ele, que sempre o defendem quando qualquer pessoa fala qualquer besteira sobre ele. E vamos combinar aqui também não é nada difícil, seja para o público brasileiro ou para o público mundial, não gostar, ter algum tipo de ranço de Colby Covington e Khamzat Chimaev. Os caras estão o tempo todo disparando contra todo mundo. Em entrevista ao canal de James Lynch, o Colby disse o seguinte: eu teria amado tentar bater o peso leve, mas não quero fazer isso com o meu corpo. Não vale a pena, é uma porta que eu nunca vou abrir. Se houvesse uma divisão entre 72,5 e 73,5 quilos, eu acho que seria mais realista, mas esses 2 quilos extra só de água teria que sugar do meu corpo e do meu cérebro, então não vou fazer isso. Eu não sou trapaceiro do peso como o Khamzat. Eu costumava treinar com pesos médios o tempo todo, porque eu queria sentir como era lutar com caras maiores. Toda vez que eu treinava com pesos médios era muito fácil, porque esses caras são muito lentos e soltam golpes mais pesados, então cansam com mais facilidade e fica mais fácil de derrubá-los e finalizá-los, ou acabar com eles no chão. Eu adoraria subir para os médios. O Pereira é um confronto fácil. Se eu lutar com aquele cara, eu vou colocá-lo no chão e dar uma surra nele. Eu vou quebrar a força de vontade dele e fazer o que eu faço com os brasileiros, porque eu sou o rei do Brasil. Depois de ser atacado por Jorge Masvidal num restaurante em Miami e tomar um verdadeiro chá de sumiço, o Colby renasceu das cinzas na última semana ao aparecer como plano B da disputa de cinturão entre Kamaru Usman e Leon Edwards em Londres. E de lá pra cá ele só tá sustentando o hype. Tá dando entrevista a rodo, falando mal de Deus e o mundo, e como eu falei, acabou sobrando pro Poatan, que tem muito mais com o que se preocupar nesse momento. O próprio campeão do UFC comentou no post do canal Encarada e deixou muito claro que não tá muito preocupado. Ele botou assim: quem gosta dele é o Werdum, risos. Isso lembrando o fatídico episódio onde o Fabrício Werdum, vai cavalo, ex-campeão da categoria dos pesados do UFC, arremessou um bumerangue contra o Colby Covington numa discussão que aconteceu em Sydney, Austrália, em 2017. E, gente, o Colby é malandro. Ele sabe que se o Poatan engajar numa troca de farpas com ele, isso pode render algo no futuro. A gente tá falando de um cara que já disputou 2 vezes o cinturão na categoria dos meio médios, perdeu as 2 vezes e tá tentando cavar sua terceira chance, embora o Dana White tenha falado que ele será o próximo contra o Leon Edwards na disputa de cinturão na categoria até 77 quilos, o próprio campeão já disse para esquecer que isso não vai acontecer agora. Então o americano está tentando um plano B, mas não colou. Já no caso do Khamzat Chimaev é o mesmo baile. O presidente do UFC, Dana White, já confirmou que a próxima luta do checheno será na categoria dos médios. Inclusive, nessa semana, numa entrevista ao portal do Vale Tudo, o Paulo Borrachinha revelou que o UFC teria vontade de casar uma luta entre ele e o Khamzat Chimaev em outubro, lá em Abu Dhabi. Então, pro Lobo não cairia nada mal engajar, desenvolver uma rivalidade com o atual campeão da categoria dos médios, para quem sabe no futuro muito breve ele poder garantir sua chance. E o open bar de confiança de Khamzat Chimaev é tão grande que, além de falar mal do brasileiro, ele até projetou como seria uma luta entre os dois. Eu estava pronto para enfrentá-lo, poderia lutar com Alex no Brasil em diferentes categorias, no peso que ele quisesse. Poatan é a luta mais fácil para mim no UFC, da minha carreira. Primeiro round, primeiro minuto, fácil, sem soco nem nada. O cara não tem wrestling, o cara tem 0 wrestling. O UFC aposta no cara, um cara doido, sempre sério. Eu não gosto daquele cara. A maioria dos caras vai ganhar dele, podem vencê-lo facilmente, porque são wrestlers. O Poatan também respondeu esse post no Instagram do
canal Encarada com a declaração do Chimaev e disse o seguinte: o Borrachinha vai cuidar dele. E de novo, o Poatan é esperto, ele sabe que se der corda para esses caras, eles vão ficar ainda maiores. Sem contar que ele tá há poucas semanas do UFC 287, seu foco tem que ser 100% a preparação e a rivalidade com Israel Adesanya. Colby e Khamzat no momento são apenas distrações bobas, então por mais que se trate de dois linguarudos incansáveis, o Poatan não vai dar moral. Ele não precisa, quem sabe depois da luta ele vai rebater essas provocações só por esporte. Todo mundo tá ligado que o Poatan sempre manda muito bem nas redes sociais, provocando e rebatendo seus adversários, sempre cirúrgico. Mas por enquanto, Alex Poatan vai seguir focado no seu objetivo, que é manter o cinturão na categoria dos médios no Brasil, no confronto contra Israel Adesanya no próximo dia 8 de abril, UFC 287. Enquanto isso, o Colby e o Khamzat vão continuar tentando cavar suas próximas lutas. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam das declarações de Colby Covington e Khamzat Chimaev em relação a Alex Poatan. Comenta aí.